Poucos nomes na história da humanidade carregam tanto peso quanto este, Paulo de Tarso. Um homem que começou como perseguidor da igreja, mas terminou como o maior missionário do cristianismo primitivo. Um homem que escreveu cartas em prisões, mas que atravessaram fronteiras, séculos e chegaram até nós como parte da Bíblia Sagrada. Ele foi odiado, preso, apedrejado, chicoteado, mas nada o impediu de levar a mensagem da cruz. Quem foi esse homem capaz de virar o mundo de cabeça para baixo com suas palavras e sua fé? Hoje vamos mergulhar na vida do apóstolo Paulo, sua origem, sua conversão, suas lutas e o legado que ainda transforma milhões. Antes de ser conhecido como Paulo, ele era Saulo, nascido em Tarso, uma cidade importante do Império Romano, centro de cultura, filosofia e comércio. Era judeu de nascimento, mas também cidadão romano, um privilégio raro e poderoso. Educado desde cedo nas tradições mais rigorosas do judaísmo, Saulo cresceu sob a instrução de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei. Ele conhecia a Torá de cor, vivia segundo as regras dos fariseus e tinha zelo ardente por Deus. Mas era um zelo sem entendimento. Quando o cristianismo começou a se espalhar, Saulo enxergou aquilo como uma ameaça. Para ele, aquela nova fé era uma blasfêmia, uma traição contra a lei de Moisés. Então, com ódio no coração e cartas de autorização em mãos, ele passou a perseguir cristãos com toda a sua força. Foi Saulo quem aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E como se isso não bastasse, ele respirava ameaças contra os discípulos, invadia casas e arrastava homens e mulheres para a prisão. Se alguém naquela época parecia ser inimigo declarado de Cristo, esse alguém era Saulo de Tarso. Mas foi no auge de sua fúria que o inesperado aconteceu. A caminho de Damasco, pronto para prender mais seguidores de Jesus, Saulo foi surpreendido por uma luz que o envolveu completamente. Ele caiu no chão, cego e atordoado. Uma voz ecoou, clara e poderosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta mudou para sempre sua história. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, a vida de Saulo foi virada do avesso. O perseguidor se tornou perseguido. O homem que odiava o nome de Cristo agora se via face a face com ele. Cego por 3 dias, foi conduzido a Damasco. Ali, um discípulo chamado Ananias foi enviado por Deus para orar por ele. Ao impor as mãos, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Mas não apenas os olhos físicos foram abertos, seus olhos espirituais também. O homem que antes respirava ódio, agora respirava graça. De Saulo a Paulo, o missionário incansável. Depois de sua conversão, Saulo passou um tempo em retiro e oração. Em seguida, começou a pregar com ousadia que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Os mesmos que antes o apoiavam em sua perseguição, agora o odiavam. Os cristãos que antes temiam seu nome, agora mal acreditavam em sua transformação. Com o tempo, seu nome passou a ser chamado de Paulo. Talvez uma forma de mostrar que o velho Saulo havia morrido e uma nova vida havia começado. E Paulo não perdeu tempo. Ele percorreu cidades, atravessou mares, enfrentou tempestades e perseguições para anunciar o Evangelho. Suas viagens missionárias o levaram por todo o mundo conhecido da época. Antioquia, Filipos, Corinto, Éfeso, Roma. Em cada cidade ele pregava em sinagogas, nas ruas, em casas, diante de reis e autoridades. Alguns se convertiam, outros se revoltavam, mas ninguém ficava indiferente. A mensagem de Paulo era como fogo. Em suas jornadas, Paulo não apenas pregava, ele também escrevia. Suas cartas, chamadas de epístolas, eram enviadas às igrejas que ele fundava ou visitava. Nessas cartas, Paulo ensinava, corrigia, animava e encorajava.
Foi assim que nasceram Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e muitas outras. Cada uma dessas cartas carrega uma profundidade espiritual impressionante. Em Romanos, ele fala sobre a justificação pela fé. Em Coríntios, sobre o amor que tudo suporta. Em Filipenses, sobre a alegria em meio ao sofrimento. Paulo escreveu em prisões, acorrentado, mas suas palavras corriam livres. Ele não podia sair, mas suas cartas atravessaram impérios. E hoje, atravessaram séculos para chegar até nós. Mas não pense que sua vida foi fácil. Paulo enfrentou mais sofrimentos do que muitos de nós suportaríamos. Em suas próprias palavras, ele foi açoitado várias vezes, apedrejado, 3 vezes naufragou, ficou uma noite e um dia perdido no mar. Foi preso diversas vezes. Passou fome, sede, frio e nudez. E ainda assim, em meio a tudo isso, ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sua vida era marcada por dores, mas também por esperança, pela cruz que carregava, mas também pela coroa que aguardava. Talvez o maior legado de Paulo seja a ênfase na graça de Deus. Ele, que perseguiu a igreja, entendeu como ninguém que a salvação não é por méritos humanos, mas pelo favor imerecido de Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo sabia que, se dependesse de suas obras, estaria condenado. Mas em Cristo encontrou perdão, restauração e propósito. Essa mensagem ecoa até hoje. O fim de sua jornada, Paulo terminou sua vida em Roma. Preso por causa do Evangelho, escreveu suas últimas cartas a Timóteo e Tito, seus filhos na fé. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não tinha medo. Suas últimas palavras são de uma beleza indescritível. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo foi martirizado, provavelmente decapitado, durante o reinado de Nero. Seu sangue foi derramado, mas sua voz nunca foi silenciada. A vida de Paulo nos desafia em muitos aspectos. Coragem. Ele não temeu prisões, açoites ou morte. Fé. Mesmo em meio a naufrágios e perseguições, manteve a confiança em Cristo. Missão. Dedicou cada respiro para que mais pessoas conhecessem o Evangelho. Graça. Ensinou que não importa quão distante estejamos, o amor de Deus sempre pode nos alcançar. Se Paulo, perseguidor, pôde se tornar missionário, então qualquer vida pode ser transformada. Ninguém está longe demais da graça. O que aprendemos com a vida de Paulo? Deus usa até os improváveis. Quem diria que o maior perseguidor se tornaria o maior pregador? A graça transforma. Não importa o passado, em Cristo sempre há futuro. A missão continua. Assim como Paulo levou o Evangelho até os confins de sua época, nós somos chamados a levar até os confins da nossa. O sofrimento não impede o propósito. Pelo contrário, pode ser o palco onde Deus revela sua glória. Paulo foi mais do que um apóstolo. Foi um testemunho vivo de que o Evangelho é poder de Deus para transformar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele correu sua corrida, lutou seu combate e terminou sua carreira. Agora é a nossa vez. Você está disposto a deixar que Deus transforme sua vida como transformou a de Paulo? Está pronto para correr a corrida e guardar a fé até o fim? Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E nos comentários responda: o que mais te inspira na vida do apóstolo Paulo? Sua coragem? Sua fé? Seu amor pelo Evangelho? Sua resposta pode despertar alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda transforma histórias. Amém.